Saudações, prezados seguidores do canal Ciência no Ponto. Aqui é o professor Albino e hoje teremos a oportunidade de falar sobre fluxogramas, porque já tenho notado que há um pouquinho de dificuldades em relação a este capítulo, mas não se preocupem, porque neste vídeo eu vou te explicar passo a passo e acredito que depois desta videoaula você vai sair aqui a dominar. Então, primeiro, antes de nós falarmos de fluxogramas ou antes de começarmos mesmo com as representações, nós devemos ter definição do que é realmente um fluxograma. Na verdade, os fluxogramas, eles são programas. Bom, enquanto eu estiver a escrever, você também deve estar a escrever. São até figuras geométricas, né? São figuras geométricas. São figuras geométricas usadas para representar ideias ou processos, né? Então, essas figuras geométricas, elas vão ser usadas para representar ideias ou processos. Ou processos de que? De um determinado algoritmo. A câmera está a desfocar, deixa-me organizar. De um algoritmo. Quero acreditar que você já sabe o que é um algoritmo, né? Algoritmo seria a forma sequenciada de resolver um problema, ou seja, colocar passo a passo, né? Colocar passo a passo. Então, agora nós vamos para essas tais figuras geométricas de que nós falamos, né? Figuras geométricas. É crucial dominar estas figuras geométricas porque elas vão nos ajudar bastante. Então, além de crucial dominar essas figuras geométricas, eu diria que é obrigatório. Então, como primeira figura, uma das figuras indispensáveis é o início. É o início, assim como podemos dizer fim. Bom, o início ou o fim vai ser representado por esta figura aqui. Esta figura, ela serve para iniciar e terminar um fluxograma. Serve para iniciar e terminar um fluxograma. Um fluxograma, porque nós sabemos que na verdade todo fluxograma tem início e tem fim. Então, para nós iniciarmos um fluxograma ou simplesmente terminar, nós vamos ter que usar esta figura geométrica aqui. Então, depois temos a figura número 2, né? Eu não sei desenhar muito bem essa figura, mas é mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Esta figura nós designamos como a saída de dados. A saída de dados. Bom, qual é a aplicação disto ou para que serve a saída de dados? Bom, esta na verdade serve para imprimir a informação na tela do computador. Esta é uma das definições mais importantes que você deve colocar na tua cabeça, que ela na verdade serve para imprimir, ela vai servir para imprimir as informações, serve para imprimir as informações na tela do computador. Na tela do computador. Então, esta aula é uma das aulas mais completas, né? E o canal também é completo, porque o canal dá um pouco de tudo. Se continuarmos com essa dinâmica, acho que até a introdução à engenharia vamos explicar aqui.
Depois tenho a outra figura número 3, né? Que é a entrada de dados. Que é mais ou menos assim, né? Entrada, vamos chamar de entrada de dados. Entrada de dados. Entrada de dados. Para que serve a entrada de dados? A entrada de dados, na verdade, ela vai nos dar o que pedimos. O que pedimos. Ou simplesmente vai ler o que nós imprimimos aqui, né? Yeah. Alguém estava a me ligar, acho que isso parou, né? Vai dar o que pedimos ou simplesmente ler aquilo que nós imprimimos aqui, né? Mas vocês vão entender na prática, nem com exercícios, como é que isto é, né? Como é que isto é? Então podemos ter o número 4, né? O número 4 o que é que diz? Temos a outra figura que vamos representar. É um losango, na verdade. É um losango, embora eu não vou desenhar bem porque não sei desenhar, né? Mas esta figura nós chamamos de tomada de decisão. Chamamos de tomada de decisão. Esta figura aqui, né? E nesta figura aqui nós vamos dizer que o resultado ele só tem duas possibilidades. O resultado só tem duas possibilidades. Só tem duas possibilidades. Só tem duas possibilidades. Ou sim ou não. Ou poderíamos dizer verdade ou falso. Poderíamos fazer assim, né? Dizer que ou é verdade ou é falso, né? E depois temos a outra figura, né? Que é o processamento. Processamento, né? Que é o processamento. No processamento, nós vamos ter qualquer tipo de operação. Qualquer tipo de operação. Qualquer tipo de operação e variáveis. Vamos ter qualquer tipo de operação e variáveis. Então, temos estas 5 figuras, podem existir inúmeras figuras, né? Mas estas são uma das mais usadas e que, por sinal, vamos usar muito aqui, né? Durante a resolução de problemas. Vamos usar muito durante a resolução de problemas. Então, para além disto, eu gostava de dar umas outras coisinhas que nos serão muito importantes, né? Essas coisinhas estão inerentemente ligadas às variáveis, né? As variáveis. As variáveis, acho que eu posso dizer, ou operações matemáticas. Acho que é melhor dizer operações matemáticas. Variáveis, falei. Operações matemáticas. Assim fica mais bonito. Operações matemáticas, né? Bom, nós vamos ter o caso da soma. A soma ela vai ser representada por mais a subtração. A subtração ela será representada por menos. Podemos colocar entre parênteses simples. Depois temos aqui a divisão. A divisão. A divisão será representada por este símbolo aqui. Ou o contrário, acho que é assim, né? Mas é isso aí mesmo, basicamente. Você já escolhe. E o resto será representado por este símbolo de percentagem, né?
Isso é que você deve saber, né? Isto é que você deve saber, né? Então, vamos lá aprender a criar alguns fluxogramas, uma vez que o professor já deu uma pequena base teórica, uma base bem nice. Então, como o primeiro exercício devem ser exercícios leves, né? Mas que na verdade te vão fazer pensar muito bem. Muito bem, vão te fazer pensar muito bem. Então, vamos criar alguns fluxogramas aqui, né? Vamos criar alguns fluxogramas, né? Número 1. Número 1. Vou dizer crie. Ou digita. Digita o número. O número. E diga se ele é par ou não é. Bom, aqui, querido, antes de mais nada, muitas pessoas correm para resolver o problema, correm para andar a desenhar aquelas figuras, mas não é assim como nós devemos proceder. Primeiro, como o professor de informática disse, nós devemos ler várias vezes o programa, depois tentar estimar sobre como é que nós podemos resolver este programa sem fluxograma. Por quê? O que é fluxograma? Fluxograma, na verdade, é a representação do problema em forma de figuras geométricas, ou seja, nós estamos a pegar um problema que na sua forma descritiva ou narrativa é um pouquinho complexo e queremos traduzir ele em uma coisa mais simples. Aquela expressão que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? É mais ou menos isso. Então, primeiro nós devemos tentar entender o que é que está a acontecer aqui. Depois disso é que vamos para lá. Então, o que você deve saber? Eles dizem que digita um número e diga se ele é par ou não é. Então, primeira coisa, nós devíamos saber como sugestão qual é a condição para que um número seja par. Bom, para que um número seja par, na matemática nós sabemos que a condição é que o resto deve ser igual a zero. Então, como é que isto fica? Por exemplo, eu posso dar um exemplo de o número 10. O número 10, não, até 20. 20. Será que 20 é par? Nós não sabemos. Então, vamos lá dividir. O resto da divisão por 2, desculpa, o resto da divisão por 2 deve ser zero. Então, vamos lá dividir. Se eu divido por 2 o 20, aqui eu vou precisar de 10 e aqui terei 20 e o resto será zero. Então 20 é par porque o resto da divisão por 2 deu zero. Então, se eu pegasse aqui o 13, vamos lá tentar dividir por 2. Então, ao dividir o 13 por 2 aqui, eu teria praticamente o quê? 6. Então, teria 12, logo o resto é 1. Então, se o resto é 1, significa que o número é par. E eles dizem que digita um número e diga se ele é par ou não é par, né? E diga se ele é par ou não é par. É par, meu Deus. Meu Deus, então vamos começar a desenhar o nosso algoritmo, algo que você queria desde há muito tempo. Então, nós sempre vamos começar de um início. Vamos começar pelo início. Vamos começar pelo início, depois eu vou dizer o quê? Peça, digita um número ou simplesmente insira um número, né? Que é a saída de dados. Essa figura aqui. Insira um número. Insira um número. Insira um número. Então, depois de eu pedir ao computador inserir um número, certamente que ele vai me mostrar este determinado número. Aqui tem uma figura, será que desta figura? Entrada de dados, né? Dar o que pedimos ou simplesmente vai ler
o que nós pedimos para imprimir, né? Então, aqui ele vai imprimir, não vai imprimir, vai ler neste caso. Vai ler um número. Vai ler o número que nós pedimos aqui. Então, eu dizer que ele vai ler o número que nós pedimos aqui. Então, depois teremos o quê? Eles disseram, digita o número e diga se ele é par ou não é par. Então, vamos para a nossa decisão. Vamos para a nossa decisão. Podemos representar por este nosso losango aqui. Então, vamos colocar o seguinte aqui. Isso aqui é desfocar, isso aqui está-me a viajar muito mal. Vamos colocar se o resto por 2 for zero, então teremos o quê? Duas saídas, né? Onde podemos ter aqui um não e aqui podemos colocar um não aqui, podemos colocar aqui sim. Depende de ti, né? Depende de ti. Então aqui eu só disse que aqui só há duas possibilidades. Então se o resto por 2 for zero, se isto é verdade que é o sim, ou poderia colocar V, então nós vamos imprimir, ou o teu computador vai imprimir o quê? Par. Porque nós temos que a condição para que o nosso número seja par, é necessário que o resto da divisão por 2 seja igual a zero. Se isto deve estar interligado, essas setas devem estar interligadas. Se isto não é verdade, ou se o resto da divisão por 2 não for zero, então significa que o número só pode ser ímpar. Então o computador vai imprimir só que é ímpar. Eu tenho doenças em escrever esses símbolos, não consigo. Então nós sabemos que uma vez que nós temos o início, também obrigatoriamente teremos de ter um determinado fim. Eu posso juntar isto aqui e aqui eu terei um determinado fim. Eu espero que você esteja a entender esta aula, porque é uma aula muito simples, muito top aí. Então, vamos agora para o exercício número 2. Se você estiver a entender, diga aí nos comentários que, prof, eu estou a entender e realmente estou aqui a gostar. Então, vamos para outro, né, onde também vamos aplicar alguns símbolos pertinentes ou importantes. O outro diz o quê? Determinar 2. Determinar as raízes da equação linear. Equação linear. Nós sabemos resolver a equação linear. Então, vamos trabalhar com isso antes de mais nada. Conforme eu disse, que antes de começar a sair a desenhar, aí você tem que ter noção do problema, saber como resolver. Nós sabemos que uma equação linear é representada por ax mais b, que é igual a zero. Se eu quero resolver isto aqui, significa que o ax será igual a menos b, logo x será igual a menos b sobre a. Esta é a raiz da minha equação. Então, vamos usar esses passos usando aqui o fluxograma. Então, primeiramente nós teremos o nosso início. Então, ao termos o nosso início, eu vou pedir para que o computador me dê o valor de A e o valor de B. Então, primeiramente eu vou dizer ao meu computador, peço A. Então, vou pedir ao meu computador, peço A. Eu tenho problema com esse símbolo, vocês. Peço A. Então, ao pedir o A ao meu computador,
Então, com certeza que ele vai me dar ou ele vai ler o A. Ele vai ler o A. Então, pediu o A. Agora está na vez de eu voltar a pedir o que? O B. Peço o B. Então, posso pedir o B. Peço o B. Então, uma vez que eu pedi o B, então, de certeza que ele me vai dar o B no ecrã. Vai me dar o B. Então, depois de ter me dado o B, nós vamos para a fase do processamento. Nós sabemos que para nós resolvermos nessa equação, x será igual a menos b sobre a, né? X será menos b sobre a. Então, eu terei que x é igual a menos b sobre a. Lembrando que aqui, esta aqui é a fase do processamento. Isso aqui usamos para processamento. E aqui nós só colocamos simplesmente variáveis, né? Então, depois disso, ele vai ter que imprimir o resultado disto aqui de menos p sobre a, né? Ele vai imprimir o que? O resultado. Resultado. Então, vamos dizer que o x é igual ao que? A um determinado a, por exemplo, né? Então, depois nós vamos ter o que? O nosso fim. O nosso fim. Ah, é difícil isso aqui de fazer algoritmos? Não, não é difícil. Não é difícil, tudo requer prática, né? Tudo requer prática, né? Então, podemos criar um outro algoritmo, né? Que vamos chamar de 3, onde eu vou dizer digite seu peso. Digite o seu peso e sua altura. E sua altura, né? Sua altura. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou dizer, vou começar com o início. Início. Vou dizer, peça o peso. Ou simplesmente insira peso. Vamos ver o que é que ele vai dar ao pedirmos para ele inserir o peso. Insira peso. Insira o peso. Então, ao pedirmos para ele inserir o peso, ele vai certamente ler ou nos mostrar o peso. Então, depois de peso, podemos dizer insira a altura. Ou digita a altura. Insira a altura. Insira a altura e ele de fato vai nos mostrar a altura. A altura mostrou-nos a altura e o peso, né? Então, podemos muito bem terminar o nosso algoritmo, porque é o que nós queríamos. Fim. Terminamos. Estão a ver que não é nada difícil, na verdade. É muito, mas muito simples mesmo, né? É muito simples. Então, vamos continuar a praticar, né? Porque eu acredito que a prática, na verdade, ela te torna uma boa pessoa. Uma pessoa, este vamos chamar de exercício 4, se eu não estiver a me enganar, né? Bom, aqui, que horas são agora? What time is it now? Uma 0 hora. Tenho que dormir amanhã. Tenho aulas de manhã. Amanhã tenho aulas. Faça um algoritmo. Façam um algoritmo e peça ao seu usuário seu ano de nascimento e o ano atual. Seu ano de nascimento e o ano atual
Imprima na sua tela a idade. Imprima na sua tela. Imprima na sua tela a idade. Então, como é que nós vamos resolver isto aqui? É muito simples. Eu sei que se eu tenho um ano passado, se eu tenho o quê? O meu ano de nascimento, o meu ano atual, posso achar a minha idade fazendo a diferença entre o ano de nascimento, entre o ano atual e o ano de nascimento. Então, ao fazer essa diferença, eu acho a idade. Isso aqui é muito simples. Primeiro você resolve com cabeça, né? Depois vem aqui nos fluxogramas. Então, vamos começar com o início. Vamos começar com o início. Vamos começar com o início. Então aqui eu não vou colocar mais aqui estudos espaços aqui, né? Eu vou ser um pouquinho mais... Vou juntar as duas coisas, idade e o ano de nascimento e o ano atual, né? Eu vou juntar, porque eu vou dizer, insira o meu ano de nascimento. Mas é que vamos lá fazer passo a passo. Há pessoas que não entendem. Há pessoas que não entendem. Então, insira ano de nascimento. Insira ano de nascimento. Então, ele vai me mostrar o quê? Nascimento. Ano de nascimento. Ano de nascimento, né? Depois vou dizer insira ao ano atual. Insira ano atual. Então, ao pedir para ele inserir ano atual, ele vai me inserir o quê? Ano atual. Ano atual, né? Então, depois disso, o que vai acontecer? Nós vamos para a fase do processamento, porque nós queremos saber o que? A idade. A idade. Nós sabemos que a idade será o quê? Será o ano atual menos o ano de nascimento. Depois dele ter feito essa operação aqui, logicamente que ele vai imprimir para mim o quê? A minha idade. Então ele dirá que a minha idade é um determinado X ou Y por aí. E depois vamos terminar o nosso algoritmo. Fim. Se você estiver a gostar desta aula, se esta aula estiver a te ajudar bastante, não deixe de colocar aí nos comentários. Isso motiva-nos a gravar ainda mais vídeos, né? Ainda mais vídeos. Então, deixa ver se ainda tenho mais exercícios, né? Ainda tenho mais exercícios depois. Tem um interessante onde dizem não vou passar o exercício, passa aí por causa do tempo, né? O prof também já está para descansar desse. Faça um algoritmo para ler dois números inteiros do teclado e calcular e apresentar na tela a média aritmética, né? Dizem que é um algoritmo que devemos ler dois números. Além de ler dois números inteiros do teclado, devemos calcular e apresentar na tela a sua média aritmética. Então, estamos a dizer que primeiramente nós teremos um determinado início. Isto vai começar com o início, né? Depois do início, eu vou pedir. Isto é para ler dois números inteiros, né? Dois números inteiros quaisquer, não importa qual é o número. Então, eu posso dizer
pedir dois números inteiros, né? Eu dizer assim, peço A e B, por exemplo. São dois números inteiros quaisquer. Então, ao pedir A e B, certamente que o meu computador ele vai me dar o quê? Ele vai me dar A e B, né? Agora depois vamos para o que? Para o processamento. Então, estes serão o quê? Que é para calcular a média aritmética entre esses dois. A média aritmética entre esses dois. Então, eu teria A mais B dividido por 2. Então, praticamente teríamos terminado. Mas nós não terminamos. Por que, professor, nós não terminamos? Ou porque que fizemos coisas erradas? É que o computador vai entender que o 2 simplesmente divide o que é o B. Então, para que o computador entenda bem, é necessário que aqui tenham parênteses, porque estamos a dizer que o 2 vai dividir tanto o A assim como o B, e assim só poderemos calcular a média aritmética. E posteriormente nós teremos aqui o nosso computador a imprimir a tal média que nós pedimos, né? Teremos o nosso computador a imprimir a média e depois nós teremos o nosso famoso fim e o algoritmo morreu. Ou simplesmente o algoritmo terminou. Então, qual é outro? Qual é outro? Qual é outro? Qual é outro? Ok. Dizem ler a idade do usuário e dizer. Ok. Vamos chamar de que eu nem sei isso aqui. Podemos chamar de exercício 6. Dizem que ler a idade do usuário e dizer uma idade válida. Idade válida nos casos em que é maior ou igual a zero e inválida nos casos. Ok, eles dizem que ler idade do usuário e dizer uma idade válida, entre parênteses, maior ou igual a zero ou não. Então, nós começaríamos com o início. Com o início, depois, nós vamos pedir para que o computador digite a idade. Então, digite a idade. Digite a idade. Então, o nosso computador, ele vai ler. Vai ler o que nós pedimos, né? Ele vai colocar a idade. E depois vamos para a nossa condição. Depois colocamos não, aqui colocamos sim, né? Idade maior ou igual a zero. Então nós temos o quê? Se a idade for maior ou igual a zero, significa que é válida, vamos imprimir a palavra válida, mas se isto não se verificar, então vamos imprimir a palavra inválida, né? Palavra inválida. O que nós vamos fazer? Idade maior ou igual a zero, sim. Então vamos imprimir o quê? A palavra válida. Válida. Então, para os casos em que não é, vamos imprimir a palavra inválida. Vamos imprimir a palavra inválida. Então, depois disso, junta-se aqui e temos aqui o nosso fim. O nosso fim. Você está a gostar? Se você estiver a gostar, coloca aí nos comentários e diga, prof, eu estou a gostar. É que o prof tem muitos, mas muitos exercícios. Pena que nós não vamos resolver todos. Então, depois outro diz o quê? Um programa que calcula a área de um trapézio.
né? 7. Um programa que calcula a área de um trapézio. Só vamos fazer este mais um outro, terminarmos a aula, já está tarde. Um programa que calcula a área de um trapézio, né? Então, nós teremos o nosso início. Então, o que é que eu vou dizer ao meu computador? Peço base maior, base menor e altura, né? Porque é o que nós vamos usar para calcular a área do nosso trapézio. Então, depois, o que é que ele vai dizer? Claramente que ele vai nos dar o quê? A nossa base maior, base menor e altura. Poderíamos fazer passo a passo, mas só ali, nós já somos craques. Ias pedir base maior, dá base maior. Ias pedir base menor, te dá base menor. Ias pedir altura, te dar altura, sucessivamente. Mas decidimos logo passar por aqui, porque nós já não somos crianças, né? Já não somos crianças. Então agora vamos para o processamento. No processamento nós já temos área. Na verdade, aqui no processamento eu disse que aqui é representada qualquer operação matemática, né? Então, praticamente eu teria a base maior, mais aqui a base menor, vezes aqui a altura, vezes é assim, a altura, só que o vezes tinha que estar de cima, desculpem, tudo por 2. Então, depois disso, dessa operação se fazer aqui, então ele vai imprimir o resultado, que é a área, não sei como é que se escreve a área igual a um determinado x ou y, b, eu não sei qual é este valor aí. Então, depois nós teremos um determinado fim. Então, e assim terminou, né? Então, depois temos número 2. Vou escrever até 2. Elaborar um programa, que permite o quê? Ler um número a partir do teclado, e dizer se é positivo, negativo ou nulo. Isso é muito simples também. Dizem o quê? Elaborar um programa que permite ler o número a partir do teclado e dizer se é positivo, negativo ou nulo. Então, como sempre, queridos, nós vamos ter o nosso início. Né? Vamos ter o nosso início, onde eu vou dizer, peça um número, ou insira um número. Insira um número. Então, depois de pedir para que ele insira um número, ele vai me dar número. Posso não colocar tudo, né? Número. Depois vamos vir para a nossa decisão. Se um número
é igual a zero, é nulo, né? Teríamos aqui não, e aqui teríamos... posso colocar não aqui, né? Aqui eu vou colocar assim. Se o número é igual a zero, então posso muito bem dizer que ele é o quê? É nulo. É nulo. Mas se não, se isto não acontecer, é por causa do espaço, querido. Desculpa fazer isso aqui. Não que isso exista, mas é mais por causa do espaço. Por isso que eu estou a passar mais para cima. Se não, teremos algo mais ou menos assim. Se não, ou aqui vamos colocar, se o tal número for maior que zero, vamos colocar sim, vamos colocar o não aqui. Então aqui vai ser algo mais ou menos assim, né? Então, o que é que vai acontecer? Se o número for maior que zero, nós temos sim. Então, nós vamos ter que imprimir essa coisa que diz que o quê? É positivo. É positivo. Aqui colocamos uma outra segunda condição. Mas isso aqui deve estar aqui. É positivo. Né? Mas se o número não for maior que zero, então vamos imprimir que é negativo. É negativo. É negativo. No final, tudo isso vai ter que se juntar com este também e virar para aqui. Teremos um determinado fim. Teremos um determinado fim. Desculpa, aqui é que já não havia espaço. Então, a aula de hoje foi basicamente esta. Se você gostou da aula, entendeu? Diga, prof, eu gostei, entendi. Nos vemos nas próximas aulas. Se quiseres mais aulas, coloca aí nos comentários. Então, boa resolução da ficha aí. A TPC é essa ficha de informática, né? Porque depois daqui você já vai entender, né? Muito bem.